Bem, eu sou Lili, tenho 20 anos, sou do estado de Mato Grosso, do interior, cidade de Juína. Faço parte do coletivo Jovem de Meio Ambiente e da Comissão Pastoral da Terra. Lili, o que o jovem precisa para fazer acontecer em um encontro como esse? Creio que precisa participar ativamente do processo de preparação desse encontro, né, e as ponderações que os jovens fazem, elas precisam ser consideradas, né, e participar ativamente da programação, né, do que está sendo feito, mas é interessante também ocupar os espaços que não são programação, os espaços dos corredores, né, se conhecer, fortalecer os elos, né, eu acho que essa é a posição do jovem no encontro desse. Né, e o que não tiver contento, a gente colocar isso de uma forma pautada, de uma forma que exista argumento para que realmente possa ser ouvido. Como você ensinaria o ministro, o governo, a fazer um encontro que é a cara da juventude? Eu não ensinaria. Né? Eu acho que um encontro só pode ter a cara da juventude se ele é construído pela juventude. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito legítima. Assim. Se não for construído pela juventude, ele não vai ser a cara nossa. Né? E nossas caras, elas são diversas, né? Elas são muitas. Né? E enquanto não tiver a representatividade dessas muitas juventudes dentro desses espaços, né, ele não vai ter tão assim a nossa cara, a cara da diversidade. É isso. O que você faz, por que você faz e o que te move? Bem, o que eu faço? Faço parte do movimento de juventude ativa pelo meio ambiente, né, pela luta pela terra. Né, eu trabalho com jovens que estão atuando, né, com os movimentos culturais, com a galera do hip hop, né, fazendo a dança de rua, fazendo grafite. Também a gente trabalha no sentido de discutir um pouco sobre a participação política da juventude, entender o sentido do que é essa política, para além dessa política partidária, né, e tantas outras ações que a gente tem feito, né, no interior, no estado, né, e no Brasil enquanto coletivos jovens. Eu faço porque ainda existem muitos problemas. Embora tenha havido avanços, assim, a gente reconhece isso, né, nos governos Lula, Dilma, enfim, houve avanços. A gente é digno de reconhecimento essa história. Só que ao mesmo tempo a gente não está no ponto que a gente quer. Não está tão saudável quanto a gente precisa, não está tão sustentável quanto a gente necessita. E não está tão prazeroso do jeito que deveria ser. Então, é isso que me move a lutar. O dia que houver a justiça socioambiental, que a gente conseguir sentir isso, né, na prática, no dia a dia das pessoas, em todos os lugares, isso permeado, a gente ainda vai continuar lutando, porque ainda não vai estar no ponto que precisa ser. Como a juventude e o governo podem trabalhar juntos na construção de uma sociedade mais sustentável? Bom, complicada essa. Bom, juventude e governo. Eu acho que a partir do momento que cada um entender o seu papel nessa construção, né, a juventude como protagonista, como ativa nisso, né, que está ali no dia a dia, na realidade, né, colocando, pautando as suas reivindicações mesmo, assim, a sua necessidade. E o governo entendendo que se está sendo pautado pela juventude não é por fazer mera oposição, é porque ainda não está legal. Então, eu acho que a partir do momento que o governo entender que ele precisa mediar toda essa situação social que está aí, né, que ele precisa ajudar, de fato, a gente construir uma sociedade sustentável, mas com responsabilidade. Né? E aí não é só o Ministério do Meio Ambiente, não é só o Ministério da Educação, é todos os ministérios. A gente vê que essa lógica que a gente vive é uma lógica desenvolvimentista, é uma lógica que não está priorizando a pessoa, que não está priorizando os seres vivos, que não está priorizando nada disso, está priorizando o lucro por si só. Então, a ideia não é essa. Né? No início não era para ser assim. Né? As nossas leis, elas dizem coisas diferentes do que estão sendo feitas na prática. Então, por que é que a gente não ousa fazer o que está sendo proposto nas leis? Por que é que a gente não ousa a exercer de fato a cidadania? Então, assim, acho que governo e juventude tem muito a construir junto. Só que governo não se doendo a partir das críticas que a gente faz, porque se a gente faz a crítica, é porque a gente está sentindo na pele essa realidade. E a juventude entendendo que não precisa fazer só crítica se ajudar a construir junto. Tem que ser uma crítica pautada, argumentada, né, como proposta, que dê a possibilidade de encaminhamento disso. Só para finalizar, eu queria que você avaliasse o encontro e mandasse um recado para o nosso então ministro Aloysio Mercadante e também para todo o governo e a nossa presidente Dilma. Bom, o encontro ele foi importante no sentido de unir essas juventudes de diferentes regiões, de diferentes localidades. Né? Então, toda vez que a gente se reúne aqui, a gente sai fortalecido. Só que o encontro ele precisa ser para além de um encontro. Né? Ele não pode ser só uma pontualidade aqui.
né? Aqui a gente veio com a ideia de conhecer um pouco mais sobre o Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Né? Cadê esse programa? Né? A gente entende que, sim, é interessante a criação do grupo interministerial, só que essa é uma história velha. A gente vem conversando isso, vem discutindo isso desde 2009, muito antes. Né? 2009 foi onde eu acompanhei. Mas e aí, o que tem de prático, de efetivo, de real nisso? Isso ainda está muito obscuro. Então eu entendi no início, quando foi chamado para esse encontro, que a gente ia discutir isso, ia clarificar isso, ia colocar de fato o que, como, quando, né, quem faz, né, o que precisa ser feito, enfim, tudo isso que precisa tá claro para todas as pessoas, tanto a gente, juventude, que está lá fazendo trabalho de educação popular, ambiental, quanto o próprio governo. Mas avalio como positivo o fato de ter unido as juventudes. Né? A programação, ela chegou a alguns momentos que ela foi um pouco assim de despejar mesmo conteúdo na galera que estava ali, sem abrir para o debate, né? Principalmente as 2 primeiras noites, né? As 2 primeiras mesas, perdão. Para o ministro, ministro, acho que está faltando abertura para a gente dialogar mesmo de igual para igual. Né? Vocês fizeram uma luta bacana, a gente reconhece isso, só que a gente está pautando a questão socioambiental que não foi levada em consideração na luta de vocês. A social sim, né? Mas a ambiental não. Então, se a gente está pautando isso hoje, é porque ainda existem as problemáticas. E tu precisa ter uma abertura para poder ouvir isso, né? E dialogar. Né? Quando esteve aqui no momento da mesa, eu imaginei que nós teríamos tempo para conversar de igual para igual. E isso não aconteceu. Né? Falta abertura para conversar com a juventude socioambientalista, falta abertura para conversar com os grevistas, que a greve é uma ferramenta de luta, isso é legítimo. Então, por que eles estão fazendo greve? Por que a gente não pauta eles, não respeita essa ferramenta, não respeita essa mobilização? E é isso.